Deus do impossível, Deus que és previsível, mas ao mesmo tempo imprevisível. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Te adoramos, te glorificamos, Deus. Senhor, venha falar conosco neste momento. Unge a minha vida, unge o coração de cada um. Dá-nos o entendimento para ouvirmos a Tua voz. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ou aquilo que gostamos. Fala, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir. Em nome de Jesus e para a glória dEle, assim seja. Mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jó capítulo 42, verso 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Estejam assentados, por favor. Esse é o tema da palavra desta noite. Deus previsível e ao mesmo tempo imprevisível. Eu até coloquei o in, prefixo in, porque esse prefixo ele quer dizer quando ele é prefixo, né? Quando ele é um prefixo, às vezes o in está na frente e não é um prefixo, faz parte da palavra. Mas geralmente palavras que são escritas de duas formas, com e sem o in. Então esse in, ele quer dizer o contrário. O prefixo in está dizendo que aquela palavra que escrita com ele é o contrário do que realmente sem ele. Então, algo que é previsível é uma coisa. Se é imprevisível, é porque não é previsível. É o contrário de previsível. E eu aprendi há muitos anos que Deus é previsível e ao mesmo tempo imprevisível. E isso impactou a minha vida. Mudou a minha vida. A gente aprende a todo momento. E há muitos anos eu aprendi isso e tem sido uma realidade. Como que Deus é previsível? Ele é previsível porque Ele vai agir. E eu quero dizer para você que Deus vai agir na sua vida. Amém? Deus vai agir na sua vida. Isso é previsível. Mas ao mesmo tempo Ele é imprevisível, porque nós não sabemos como Ele vai agir. Quando? Através de quem? Onde? Ele é imprevisível. Então é maravilhoso isso. Ao mesmo tempo que eu sei que Ele vai agir, eu só não sei quando. Mas quando Ele age, é maravilhoso. Isso me faz lembrar, me veio à mente a minha viagem para Israel. A nossa viagem para Israel, quando eu e a Fátima fomos em 2015, Deus havia falado comigo que daria 7 mensagens. Só que eu não saberia onde era. E ali onde você visita é um lugar bíblico, é um lugar histórico. E eu não sabia. E era interessante, quando ele começava a falar comigo, às vezes era no momento mais inesperado. Por exemplo, dentro do túmulo vazio de Jesus. Eu gosto sempre de frisar, o túmulo vazio de Jesus. Amém? Porque Ele não está lá, o corpo dele não está lá. E ali naquele lugarzinho apertado, eu tirando algumas fotos, de repente o Senhor começa a falar comigo. E tinha, a Fátima estava do lado, tinha mais umas pessoas, porque entra 4, 5 pessoas só. E ali Ele começa a falar. E assim foi no Monte Nebo. E assim foi no Monte das Oliveiras. Eu não sabia.
Eu até achei, como pentecostal que eu sou, que o cenáculo seria uma delas. E no cenáculo não aconteceu nada, né? Mas em outros momentos foi. Então é maravilhoso isso. Você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando, nem como, né? Então é maravilhoso essa questão de Deus. Então eu quero que você ponha isso na sua mente. Deus vai agir na minha vida. Repita, Deus vai agir na minha vida. Ele vai agir na sua vida. Quero que você pense nisso. E eu até coloquei o óleo aí, o azeite, porque eu quero falar sobre aquela questão da história da mulher que teve o azeite multiplicado. Eu vou estar lendo os 7 versículos e falando um pouquinho cada um deles. Então, 2 Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Queridos, Deus, ele é previsível e ao mesmo tempo imprevisível. Mas uma coisa também nós podemos e devemos dizer: a vida também é imprevisível. Eu costumo dizer, vocês já ouviram várias vezes, que a gente coloca os pés no chão de manhã e você não sabe o que vai te acontecer até a meia-noite. Quanta coisa pode acontecer. A maioria dos dias são normais. Você trabalha, ou você faz os seus afazeres domésticos, mas tem aquele dia que às vezes o imprevisto acontece. Algo que era imprevisível acontece. Então essa mulher, primeiro, ela foi surpreendida com a morte do marido. Infelizmente, a morte faz parte da nossa vida. Infelizmente, não é fácil lidar com isso. Só quem já perdeu um ente querido sabe o quanto dói. Às vezes, quando a pessoa, né, vai ficando doente e tal, aí você vai até meio que se preparando, porque, né, o diagnóstico e tal, você vai orando, buscando Deus, mas você acaba se preparando. Mas mesmo assim, quando acontece, dói. É muito dolorido. Eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi 2 cunhados, 2 irmãs e outras pessoas, amigas, conhecidas. Dói demais, né? Então ela foi pega pelo imprevisto da vida. O marido morre, não sei, a Bíblia não dá o detalhe, se foi dessa forma, se ele foi ficando doente, ou se de repente houve um acidente, alguma coisa, e ceifou a vida dele. Mas ela foi pega de surpresa, enfim, por essa perda. Agora, outra coisa, a vida tem as suas imprevisibilidades. Mas às vezes também, irmãos, nós sofremos por coisas previsíveis. Primeiro, uma delas, cuidado quando você contrair dívidas. Porque quando você contrai dívidas, você está presumindo que você vai viver para pagar. O bom é não ter dívidas. Nós temos uma cultura, nós brasileiros, temos uma cultura de dívida. Infelizmente, tem gente que não faz dívida, inclusive brasileiro, são raros. Mas eu conheço pessoas que não fazem dívidas. Se ele vai trocar o carro, ele fica 5, 6, 7 anos com o carro, velho, vai envelhecendo e ele vai guardando dinheiro. Daqui a pouco ele vai lá e troca por um mais novo. Dificilmente geralmente não é um 0. Ele pega um 10 anos mais novo, mas ainda é usado. E assim ele vai guardando, mas tem aquele que não, já pega o carnezão, né? 60 parcelas são 5 anos. Quem te garante que você vai viver 5 anos para pagar esse carro? E não é só o carro, aí é a casa, aí são os móveis, é o celular. Não pode comprar um celular, não pode ter ai pobre, né? Não quer um celular aí pobre, tem que ser iPhone. Né? Nós temos que ter o ai pobre. A gente é pobre, tem que ter o ai pobre, mas não, quer o iPhone. Né? 5 mil, 6 mil, 8 mil. É 10.500. É 24 de não sei quanto. E assim a nossa cultura é
de dívida. Mas quantos que nesse trajeto perdem a vida, aí fica a esposa, fica filho pagando dívida. Só que naquela época o negócio era sério. Naquela época não tinha SPC, Serasa. Naquela época era assim: fez dívida, não pagou, você vai pagar com trabalho. Ou você ou seus filhos. Se tornavam escravos, é uma palavra pesada. Mas os filhos daquele discípulo de profeta, eles pagariam pela dívida do pai. Eu não estou julgando aqui, eu não sei o que o levou à dívida. Uma coisa eu sei, naquela época não tinha financiamento de carro nem de casa. Devia ser até alguma dívida boba. Talvez um descontrole. Porque eles não tinham nada financiado naquela época. Não tinha Casas Bahia naquela época. Deve ter sido dívida, sei lá, talvez de comida. Sim. Mas a verdade é que chegam os credores. Agora, uma coisa é importante dizer, estava na lei isso, na lei de Moisés. Isso estava na lei. Quando alguém não podia pagar, pagava com o trabalho. Mas a lei também estabelecia o seguinte: o israelita, ele trabalharia para outro israelita por no máximo 6 anos. No 7º, ele era livre. E a dívida estava paga. Não importa quanto fosse. A lei dizia isso. Você vai trabalhar 6 anos. O 7º é liberdade. Agora, tinha o ano do jubileu, que de 50 em 50 anos, as terras eram devolvidas e havia liberdade. Então vamos supor, se alguém ficasse devendo, esses meninos dessa mulher, se não fosse ano do jubileu próximo, vamos supor que o ano do jubileu estava 10 anos para frente, eles trabalhariam 6 anos. Se o ano do jubileu fosse dali 3 anos, eles não trabalhariam 6 anos. 3 anos eles trabalhariam, no ano do jubileu eles seriam livres. Era assim que a lei funcionava. Então, mas só para você ter uma ideia, estava na lei de Moisés isso. Os credores, talvez alguém fale assim: nossa, esses caras não têm coração. Estava na lei. E outra, irmãos, vamos falar o que é verdade. Se você pega o dinheiro de alguém, esse alguém trabalhou para ter esse dinheiro. E ele sabe administrar, ele tem para emprestar. Agora o outro vem, empresta, não paga e fica tudo certo? O outro fica no prejuízo? Não é assim. Então teria que pagar com trabalho. Só que a lei era justa. É por um tempo, não ia ser escravo o resto da vida. Mas, de qualquer forma, essa mulher ficaria privada da presença dos filhos, porque eles seriam levados para a fazenda onde eles fossem trabalhar. E não tinha visita, não tinha nada. 6 anos ela não veria os filhos. 6 anos. Então, é algo muito triste. A Bíblia não fala a idade deles, mas provavelmente eram pequenos, mas teriam que trabalhar. E havia, inclusive, situações assim, em que o credor poderia, de repente, ser uma pessoa ruim. Mas é que a gente pensa em escravidão, quando a gente vê escravo na Bíblia, escravidão, pensa a escravidão do Brasil, que os meus familiares, meus antepassados, né, eram chicoteados, às vezes até a morte. Eu fico imaginando, às vezes, o judeu da Fátima: você está pagando pelo que os seus fizeram com os meus. Estou brincando, gente. Não, judio, mas estou brincando, não é por causa disso. Mas eu brinco com ela: você está pagando, é descendente de italiano, né? Você está pagando o que os brancos fizeram com os negrões da minha família. Mas não era esse tipo de escravidão. A lei, inclusive, proibia isso. Não podia bater, não podia espancar de forma alguma. Tá? Mas, às vezes, tem aquele que é malvado. Mas também tinha aqueles que eram bons senhores, bons patrões. Chegava a tal ponto que a lei permitia isso. Quando era para liberar, o escravo dizia assim: olha, o senhor é tão bom para mim que eu quero continuar trabalhando para o senhor. Agora eu quero ser teu escravo para sempre, porque o senhor é muito bom. Aí a lei mandava que furasse a orelha com uma sovela, que era um instrumento pontiagudo, furava e colocava ali um brinco e dizia: então agora você é meu para sempre. Agora você não sai mais. É por isso que o salmista diz: Senhor, as minhas orelhas furaste,
Ou seja, eu quero ser teu servo para sempre. Amém? Eu não quero ficar só um tempinho debaixo da servidão do Senhor. Quantos querem servir o Senhor para sempre? Amém? Então o Senhor pode furar a minha orelha, espiritualmente falando, né? Mas enfim, queridos, mas ali nós vemos então, há problemas que são previsíveis. Um deles é a dívida. Então vai saindo dessa cultura de ficar fazendo dívida. E tem gente que é tão, sei lá o quê, que faz uma em cima da outra. E às vezes não paga aquela e já faz outra. Aí não pagou nem a primeira nem a segunda, já faz uma terceira. Ó, você vai me desculpar, aí já é má fé. Aí já é má fé. Porque se você tem uma dívida, paga ela primeiro para depois você fazer outra. Porque senão é má fé. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Mas enfim, então cuidado com as previsibilidades da vida. E uma delas é quando você se enrola. Então se você puder evitar isso. Bom, o verso 2 diz assim: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Sobre isso eu vou falar domingo. Tá? O que é que você tem em casa? Mas aqui eu quero dizer o seguinte: a imprevisibilidade de Deus pode agir naquilo que não imaginamos. O que você tem em casa? Eu só tenho uma vasilha de azeite. Eu não tenho nada além. E é interessante isso. Eu não tenho nada. Então, aí ela coloca a vasilha de azeite como nada. Eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. A boa notícia que eu quero deixar para você é que Deus pode e quer agir naquilo que você não imagina. Às vezes aquilo que você está dando o menor valor. Bom, não vou nem começar, senão daqui a pouco eu falo que eu vou falar domingo. Mas vamos lá, vamos para o 3. Vamos para o 3. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Eu acho muito interessante esse termo. Deixa eu falar uma coisa para você. O muito para Deus é previsível. Porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é acostumado a fazer muito, Deus é acostumado a fazer coisas grandes, amém? Agora o muito de Deus na nossa vida é que é imprevisível. A boa notícia que eu deixo, que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer muito. Não peça pouco não. Porque às vezes a gente fica com uma modéstia, ou às vezes uma falsa modéstia. Sabe quando você quer alguma coisa de alguém? E você fica, eu ia pedir isso, mas eu acho que você não vai dar. Você está doidinho para a pessoa dar. E você fica falando que não é isso que você quer. Meu, com Deus não funciona assim. Até porque, se você fizer isso com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu patrão, sabe aquele negócio de... Ele quer que a pessoa leia nas entrelinhas. Com Deus não tem entrelinhas, porque Deus sabe o que está no seu coração. Mas, o que ele chegou para o cego? O que queres que te faça? E Bartimeu falou, não sei, Senhor, até que eu queria ver, mas não sei se o Senhor vai deixar eu ver. Bartimeu não fez isso. O que queres que te faça? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu não quero mais mendigar. Eu não quero mais ficar dependendo dos outros. Quem sabe é isso que eu tenho que pedir nessa noite, Senhor. Eu estou cansado de ficar dependendo dos outros, de ficar vivendo de favores. Se a pessoa tem um tempo para mim, se a pessoa tem um dinheirinho para mim, se a pessoa tem uma migalhinha da atenção dela, porque Deus quer fazer muito em você, por você e através de você. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Seja específica naquilo que você quer. Deus, Ele quer fazer muito e vai ser maravilhoso
Quando você receber as bênçãos, você vai dizer: olha bem que o pastor falou, eu não imaginava que seria desse tamanho. Porque a bênção de Deus tem quantidade e tem qualidade. Amém? Versículo 4. Depois entrem com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Ela tinha uma vasilha. Aí o profeta, escute isso. Tudo tem a ver com a palavra profética. E eu estou trazendo para você aqui uma palavra profética. Eu estou deixando a modéstia de lado. Estou me colocando como um profeta na sua vida hoje. Deus vai agir. E Deus não vai agir pouco. Ele vai agir muito na sua vida. Amém? Agora, sabe, queridos, entre em casa com seus filhos. Eu já preguei sobre isso em outras vezes. Até não ia falar, mas vou. Quem sabe alguém está precisando ouvir. Que eu já vi isso, gente. Quem que ia ser levado escravo? Os filhos. Lógico que a mãe sofreria muito, mas ela não seria escrava. Ela continuaria na vidinha dela lá. Lógico, sofrendo longe dos filhos. Mas fisicamente ela não ia sofrer o que os filhos. Então nada mais justo que pôr esses meninos para trabalhar também. Porque o que eu já presenciei disso. Um dia fomos visitar uma irmã, fazia poucos dias que tinha tido uma criança. E está lá a irmã esfregando o chão. De dieta, como se diz. Nem sei se hoje em dia fala dieta. Antigamente era dieta, né? Muda tudo o nome. Ainda é dieta? Quando a mulher tem nenê, é dieta. Está de dieta. Aí eu e a Fátima chegamos lá. Aí, minha irmã, por que a senhora está fazendo isso? Sabe, a pessoa que acabou de ter uma criança, seja normal, seja, se fosse, acho que tinha sido cesárea, pior ainda, está com um corte lá. É que eu não tenho ninguém que faça por mim. Uma pirralha de 15 anos no sofá, mexendo no celular. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Eu fiquei olhando assim. Está errado as duas. Está errado a filha, que não tem iniciativa de ajudar a mãe, e está errado a mãe, que não põe a filha para trabalhar. É perigoso daqui a pouco uma bendita daquela engravidar, aí vai a mãe ficar cuidando do filho ainda. Porque a geração de hoje é assim. Então às vezes os pais ficam se desdobrando para dar um melhor para o filho, e o filho está de boa lá, jogando bola, jogando basquete, internet. Nem bola, basquete joga mais, é enfurnado nessa internet o dia inteiro, no celular. Entra você e teus filhos, põe eles para trabalhar também, porque eles estão envolvidos no problema. Porque qual que é melhor? Trabalhar com a mãe ou trabalhar de escravo? Porque de uma forma ou de outra eles iam ter que trabalhar. Então é bem melhor trabalhar com a mãe em casa. Na hora que quer parar, dá uma paradinha, a mãe vai lá, faz um bolinho, faz alguma coisa, né? Do que trabalhar com o Senhor, que vai ficar ali, o dia inteiro. Vamos logo. De sol a sol, porque naquela época não tinha horário, não era 40 horas semanais não, que nem é hoje. Não tem isso não. Naquela época era de sol a sol. A hora que o sol abria, estava trabalhando, só parava a hora que o sol descia. Porque eles não tinham energia elétrica. Então eles tinham que aproveitar todo momento com o sol. Então era tipo das 6 da manhã às 6 da tarde. Era 12 horas de trabalho. Então a primeira coisa aqui é isso. Houve unidade. Eu não sei se ela era tão unida com os filhos, mas acabou sendo. E sabe, às vezes o que está faltando, a bênção na tua casa, às vezes Deus permite certas coisas para trazer unidade. Porque quando está tudo bem, parece que cada um na sua, cada um se vira. Não, de repente vem um problema, esse problema traz unidade. Que unidade é mais do que união. A união é importante, é legal, mas nós precisamos em família, em igreja, viver em unidade. Para exemplificar, como eu sempre gosto de exemplificar, é assim. A diferença de um saco de batatas e de um purê de batatas.
O saco de batatas é a união. As batatas estão unidas, estão todas ali no mesmo saco. Isso é uma união. Bacana, legal. Mas a unidade é quando elas são moídas juntos, que aí já não sabe quem é quem. O purê de batata tinha batata grande, batata pequena, batata média, mas agora virou só o purê. Isso é unidade. Às vezes está faltando unidade para o casal. Está faltando unidade entre pais e filhos. Está faltando unidade entre irmãos da igreja. Porque a unidade, na unidade, Deus opera. Amém? E também, outra coisa importante, que você já está cansado de ouvir. Mas nós estamos falando, irmãos, que Deus é previsível e é imprevisível. A vida também é. E há problemas imprevisíveis, mas há problemas previsíveis. A falta de unidade é um problema previsível. Se o casal não estiver em unidade, se a família não estiver em unidade, se a igreja não estiver em unidade, se a empresa não estiver em unidade, vai falir. Vai para o beleléu. Agora, entra com seus filhos e fecha a porta. Você quer ver outra necessidade para a bênção de Deus na sua vida? Tem hora que você tem que fechar a porta, meu irmão. Porque as pessoas hoje estão escancarando a vida. Escancarando a vida. Esses dias, infelizmente, lamentavelmente, morreu um empresário em São Paulo. Como que o mataram? Porque não levaram nada, apenas atiraram nele no carro. Quando ele estava saindo, não sei se é de um restaurante, alguma coisa assim. Porque ele tinha acabado de postar que estava lá. Os caras estavam na caça dele. Ele falou onde estava. Ele deu a deixa. Estou aqui, e aquele negócio de ficar fazendo, postando, né? Gente, as pessoas... Ai, estou no banheiro. Não, isso ninguém faz, né? Mas esses dias, que tem uns velhinhos, tem uns dinossauros que quer ser tecnológico, e olha, só dá furo, não sabe mexer. Esses dias um irmãozinho da nossa igreja, numa outra cidade aí, quis postar, só que ele estava no banheiro, só de cueca. Só que ele quis fazer uma selfie, só que ele esqueceu que o espelho estava atrás. Então na selfie dele saiu a busanfinha dele, né? Bem feinha por sinal, né? Se fosse bonitinha até, mas nem sendo bonitinha não tem que mostrar, né? E já postou. Daqui a pouco mandaram para mim, ó, o irmão do avivamento. Falei, ainda põe lá avivamento bíblico aí. Oh, meu pai do céu. Mas sabe, irmãos, brincadeiras à parte, sabe, tem horas, as pessoas ficam contando os seus problemas no Facebook, essas, sabe, ficam brigando. Eu acho a coisa mais idiota, desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas a coisa mais idiota que eu vejo é ficar brigando por Facebook. Aqui na cidade teve morte por causa disso. Cunhadas brigando, os dois irmãos foram tomar satisfação um do outro, um matou o outro. Vocês percebem? Mas um caso ou outro, meu irmão. Não é disso que está falando. Eu estou atualizando, irmão. Tem hora que o problema... fecha a porta. Precisa ter unidade, mas também precisa ter privacidade. Tem coisa que ninguém precisa saber da sua vida. Tem coisa que ninguém precisa saber. E se for, que sejam pessoas estratégicas, pessoas que vão te ajudar de alguma forma. Conselheiros, pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, que tenha algo para te falar. Vocês sabem disso, vocês trabalham aí fora. As empresas, mas escancara. Como é que você está? Ih, menina, nem te conto. Meu casamento está meu marido não sei o quê, minha esposa não sei o quê, meu filho não sei o quê. E vai falando. E às vezes você, meu querido, minha querida, amigo, para dizer que é amigo, tem que comer 50 quilos de sal junto, não de uma vez. Mas para você comer um saco de 50 quilos de sal, são muitos anos. Esses são amigos, é o que o ditado diz. Amigo é alguém que já comeu uns 50 quilos de sal com você. Ou seja, faz muitos anos. Entra no serviço, tem
2 dias, uma semana de serviço já abre a vida para todo mundo. Vamos ser, sabe? Porque tem problema, eu repito, que é imprevisível, mas tem problema que é previsível. Então tem horas que precisa da unidade, tem horas que precisa da privacidade. E a falta disso, a falta de unidade, a falta de privacidade pode trazer consequências. Olha o versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Queridos, o que eu coloco aqui nessa parte? Simplifica a sua vida, simplifica. Sabe? Tem horas que a gente gosta de dificultar. Alguém chega, ó, é só você ir ali. Mas a pessoa vai aqui, depois vai lá, depois vai lá. Aí chega atrasado, aí já não tem mais. Simplifica a sua vida em que sentido? Obedeça aos bons conselhos que estão dados. Ela não foi pedir a direção para o homem de Deus, para o profeta? Ele deu a direção. Ela fez exatamente o que ele falou, nem mais nem menos. Deus quer agir na sua vida, meu irmão. Minha irmã, Ele quer agir, Ele vai agir. Mas faça a sua parte também, simplifica, faça o simples. Não dificulta, não complica. Porque tem hora que a gente complica demais. Sabe? Ó, é aqui, é ali. Mas é aqui, é ali, irmão. Tá certo que mulher é assim, questão do dia a dia. Porque homem é assim. Ó, eu vou lá comprar uma calça. Ele vai numa loja só. Ele não fica andando em loja. A primeira que ele vê que tem uma calça masculina, ele entra. Ele compra a calça. Geralmente não gosta nem de experimentar. Eu odeio experimentar roupa. Mas às vezes sou obrigado. Não estou dizendo que o homem é melhor. A mulher é diferente. Bem, eu vou ali na loja. Quem vai na loja? Vai passar na casa da amiga, vai passar na casa da mãe, vai passar na casa da sogra. Não, na sogra não. Vai passar na casa da tia. Aí lá para 6 horas da tarde ele está chegando. O marido vai, compra, 40 minutos depois ele está em casa. E não estou dizendo que seja melhor. Mas tem horas, irmãos, tem horas que você tem que descomplicar. Você quer ir fazer suas compras, quer andar, tudo bem. Mas tem hora que a vida tem que ser que nem essa mulher. Ela foi, fechou a porta e foi enchendo as vasilhas. E a bênção do Senhor estava sendo derramada sobre a vida dela. Amém? Porque aquela primeira vasilha não acabava. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. O azeite não acabava. Ela punha o azeite, olhava, continuava com azeite. Traz outra. Despejava, enchia aquela, olhava, continuava com azeite. E ela foi enchendo. Lembra? Muitas vasilhas. Então é assim que nós temos que fazer, sabe? Simplifica. Verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O que eu aprendo com isso? Os recursos materiais são limitados. Isso é previsível. Recursos materiais são limitados. Dinheiro é limitado. Bens. Tudo que for material é limitado. Isso é previsível. Agora, os recursos divinos são ilimitados. Vírgula. Mas não devem ser desperdiçados. Enquanto tinha vasilha, teve azeite. Acabou a vasilha, o azeite parou. Às vezes a gente quer desperdiçar a bênção. Milagre não se desperdiça. Deus não vai te dar saúde para você desperdiçar a saúde. Porque a gente pede às vezes uma cura, depois vai trazer doença na nossa vida, com coisas erradas. Tem pessoa que vem aqui na igreja, pede oração, está com problema do pulmão. Daqui a pouco sai daqui, vai fumar.
outro vai usar droga. O outro vem e está com problema no fígado. Quantos? Eu orei para um senhor, nós oramos para um senhor lá em Avaré. Foi curado. Foi curado. Na tarde da bênção. Trouxe os exames comprovando que não tinha mais câncer. Onde eu encontrei, tempos depois? No bar bebendo. Ao invés de ter continuado na igreja servindo a Deus, estava no bar bebendo. Mas tudo bem. Esse milagre que ele recebeu só vai depor contra ele. Porque quando ele comparecer diante do Senhor no fim da vida, ele vai dizer: Senhor, mas eu não te conheci. Como não me conheceu? Porque eu te curei. Eu te curei. Então Deus vai te dar saúde, não é para desperdiçar a saúde. Deus vai abençoar o teu casamento, não é para ficar arrumando rolo no casamento depois, enervando o marido, enervando a esposa. É para viver em paz, amém, irmãos? Deus vai te dar um trabalho, não é para ficar abusando, faltando, levando atestado que não é verdadeiro, sabe? Importunando o colega, importunando o patrão. Deus vai te abençoar, é para você ser bênção naquele lugar. E de preferência falar de Jesus. Se não puder falar verbalmente, fale com a vida. Fale com o seu testemunho. Sabe? Então, porque tem hora que a gente desperdiça a bênção. Bênçãos é para ser recebidas e não desperdiçadas. Amém, igreja? E o último versículo, verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A situação foi resolvida. Isso era previsível. Mas o azeite foi mais do que ela precisava para pagar as dívidas. Daria para ela viver daquilo. Consegue entender isso? Deus fez além do que ela precisava. Ela não apenas pagou a dívida. Deus entrou com providência para ela ter um recurso de sustento. Sabe, Deus quer fazer isso na sua vida. Ele não quer apenas resolver esse problema que você está vivendo no momento. Ele quer abençoar de tal forma que vai resolver esse problema e ainda você vai ter sustento, vai ter suporte, vai ter a ajuda dele para muito mais. Você crê nisso? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Irmãos, aquele azeite não era um azeite comum. Não era. Porque aquele azeite teve a mão de Deus sobre ele. Então eu tenho certeza que ela ganhou da concorrência. Azeite era uma coisa normal, tinha muito vendedor de azeite. Mas eu creio que muitos clientes falaram: eu quero o azeite daquela viúva, porque eu nunca vi um azeite tão bom. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. O que o mestre de cerimônia falou? Todo mundo dá o vinho melhor primeiro, depois que o pessoal já está caneca cheia, dá o vinho inferior. Ninguém nem sente mais a diferença. A boca está cheia de vinho já, gosto do vinho. Então dá o inferior. Você não. Você deu o melhor no final. Mas não é porque aquele melhor teve a mão de Jesus. Porque as bênçãos de Deus, eu repito, tem quantidade e tem qualidade. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas Ele vai fazer muito bem feito. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé, por favor.